Olá, meus irmãos, meu nome é Wesley, sejam bem-vindos ao meu canal Combatendo o Divórcio. Eu não falo em nome de nenhuma denominação, essa é a minha opinião a respeito da Palavra de Deus e o compromisso com a verdade sobre a Palavra de Deus. Né? Já faz muito tempo que eu não gravo vídeo, voltei a gravar agora, passei por alguns contratempos aí familiares, com alguns dos meus familiares, e voltei a gravar agora, tá, meus irmãos? Então vou voltar a falar sobre alguns assuntos aqui referente à palavra de Deus. Recebi aí um comentário da irmã Silvia Ferreira a respeito do casamento dela, né, que ela tinha 13 anos, um casamento há 13 anos, e aí veio acontecer o divórcio, ela se casou pela segunda vez com uma outra pessoa, nesse casamento veio também não dar certo, e ela me perguntou, porque ela disse que na época que ela se divorciou ela não tinha conhecimento da palavra de Deus, e qual era a decisão e qual a orientação que eu, como cristão, passaria para ela. Bom, eu digo, irmã, em primeiro lugar, você deve buscar a salvação. Esse é o princípio para todos aqueles que amam a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tá? E ser cristão. É uma das coisas mais difíceis que particularmente para mim, é muito difícil ser cristão. Porque a gente tem que andar do jeito que Deus quer, debaixo da vontade de Deus que está escrito na palavra de Deus. Caso contrário, se eu andar segundo a minha vontade, é dureza de coração. Não sou cristão, ali eu estou sendo o que eu quero ser de acordo com o meu entendimento, não com o que a palavra de Deus me revela. Então, assim, seu esposo é casado, né? Você falou que ele saiu, foi para um outro casamento, constituiu família e está lá nesse casamento. E sua pergunta é: devo lutar pelo meu casamento? Minha resposta é sim. Não vejo motivo para você não lutar, porque a palavra de Deus diz que você e ele estão ligados, né? E é sobre esse assunto que eu vou tratar aqui, porque eu recebi aí um comentário de um pastor. Eu, quero dizer, não sou pastor, eu sou uma ovelha, né? A minha igreja acredita que eu posso me casar de novo pela segunda vez mediante ao divórcio, porque minha esposa foi embora e segundo eles ela está em adultério e aí eu posso me casar, coisa que eu não consigo entender. Não consigo, já li, e os irmãos me perguntaram, eu conheço aí todas as passagens bíblicas que falam aqui a respeito de casamento, tá? Mas o pastor Tiago me mandou dois vídeos, né? Eu também quero saudar ele com a paz de Cristo, né? E ele disse no estudo dele que não há problema se divorciar, né? Ele disse que ele não concorda com o divórcio, obviamente ele diz que não aconselha o divórcio, mas também não diz que porque a pessoa se divorciou, ela não pode se casar pela segunda vez. Né? Tendo em vista de que ele diz assim, eu não vejo motivo para uma pessoa viver em sofrimento por causa de divórcio, ou seja, divorciei-me, minha esposa não me quer de novo, e por isso eu estou sofrendo. Eu costumo dizer que uma pessoa que ela ainda não entendeu o que é ser cristão, e essa pessoa ainda não entendeu a propiciação, a salvação, o sacrifício de Cristo na cruz, uma pessoa que não é salva, vou dizer assim, ela acha sofrimento qualquer coisa. É sofrível. Bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Uma pessoa dizer que ela é infeliz porque ela não tem um cônjuge, a felicidade dela não está em Cristo, está no cônjuge. Certo? Então vamos dizer, ele disse assim, olha, mas o problema não é o divórcio, o problema é eu me divorciei, agora eu tenho que ficar sozinho e ser infeliz pro resto da vida. Eu discordo totalmente do que o pastor está ensinando, porque a felicidade não vem do cônjuge, a felicidade vem de Jesus. Se você não consegue ser feliz com Jesus, você não vai ser feliz com mais ninguém. Tá? Se seus olhos, se sua felicidade não está voltada para a eternidade ao lado de Deus, você está indo pelo caminho errado. É isso que eu quero dizer. Mas aqui eu vou fazer algumas perguntas que depois eu gostaria que o pastor me explicasse. Antes disso, eu vou falar a respeito do tempo de ignorância, né? Que é muito comum as pessoas defenderem o segundo casamento, que dizer que pode de acordo com o tempo da ignorância. Poxa, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Vamos avaliar isso. O grande problema é que pegar texto sem o contexto. Pegar um pedacinho como Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, sem saber do que Paulo estava se tratando, falando sobre isso no livro de Atos. Né?
Paulo estava falando sobre a idolatria daquele povo da Grécia, né? Que estava idolatrando um Deus a qual eles nem conheciam e que Paulo estava falando, esse Deus aí que vocês não conhecem, é esse que eu sirvo. Bom, mas Deus não vai levar em tempo de consideração que vocês adoravam todos os outros e também a Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. É o que Paulo estava tentando ensinar para aquele povo. Aí as pessoas pegam aquilo, um texto que não está falando de casamento e traz para tratar sobre um texto, sobre uma parte de casamento. Você quer tratar de casamento? Vai para Romanos, capítulo 7, vai para Coríntios, capítulo 7, né? Vai para Marcos, capítulo 10, você vai para Lucas 16, 18. Você quer ir para casamento? Vá para onde Jesus está falando sobre casamento. Não pegue texto fora de contexto para explicar uma defesa que não tem defesa para esse assunto, né? Infelizmente não tem. Mas vamos dizer assim, Wesley, Deus não leva em consideração porque eu não era cristão e quando eu fui casar, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia Jesus, eu não queria nem saber de Jesus. Aí me divorciei e hoje me casei com outra pessoa, hoje eu conheço a Jesus. Então Deus não levava em consideração aquilo que eu fazia de errado. Então tá bom, vamos partir por parte, esse princípio aí. Vamos ver, um homicida. Obviamente, quando uma pessoa vai tirar a vida de outra pessoa, o Espírito Santo se encarrega de falar, olha, mesmo que ele não seja cristão, mas dentro do coração dele, o Espírito Santo já acusa e fala, olha, isso aí é errado, você tirar a vida de alguém, isso aí tá errado. A pessoa vai e tira por dureza de coração. E vamos dizer que essa pessoa tirou 10 vidas, e depois veio a conhecer Jesus. Quando ela estava conhecendo Jesus, ela, aprendendo o Evangelho de Cristo, ela disse assim, ela aprendeu assim, olha, você matou as pessoas, não matou? Ah, matei sim. Então, você não poderia ter matado. Tá? Não poderia não, é pecado. É pecado, tá. Para essa pessoa ser perdoada, né, o perdão do pecado consiste em 3 fases. A primeira, você tem que reconhecer o pecado. Então, vamos dizer que o homicídio ele reconhece, fala, tá bom, matar é pecado. Segunda coisa, confissão, confessar o seu pecado diante de Jesus, não diante de uma pessoa, um pecador, diante de Jesus. Senhor, reconheceu que matar era errado, vai até Jesus e fala assim, Senhor, me perdoa porque eu matei 10 pessoas. Jesus perdoa. E a terceira, abandono. Você tem que abandonar o pecado. Quando você abandona, você é perdoado. Mas se você continua, é pecado do mesmo jeito. Aí vamos dizer que a pessoa fala assim, mas quando eu me casei, eu não conhecia o livro de Romanos. Aí tá bom, você não conhecia. E tô no segundo casamento, quero ser abençoado, quero viver nesse outro casamento. Tá bom, tudo bem. Tá bom, você não conhecia, tá bom. Mas aí vamos dizer que um dia você pega o Evangelho de Romanos, vai lá e lê, e tá escrito desse jeito aqui, ó. Não sabeis vós que está sujeito à lei enquanto vive, de maneira que a mulher está ligada ao marido pela lei do marido enquanto o marido estiver vivo. Estando vivo o marido, sendo do outro marido, será chamada adúltera. Você não conhecia isso. E agora você conhece isso. Eu não sabia, e agora você sabe. Assim como o homicida não sabia que matar era pecado, ele sabia. Agora ele sabe. Assim como você não sabia que você estava ligado a seu marido enquanto ele estiver vivo. E eu gostaria que o pastor me respondesse isso. Porque isso, para mim, o livro de Romanos dá base para Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão 2 em uma só carne. Quando Deus fala que nós somos uma só carne, tanto Gênesis quanto Romanos dá apoio um para o outro para dizer que o divórcio é algo que Deus não gosta, algo que é contra a lei de Deus, é algo que... Porque Deus fala aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. Esse que não tá colocado aqui como se fosse uma opcional. Não é, Deus não está falando assim, ó, não é para separar, ele não está falando isso. Que não separa, está dizendo assim, é impossível. Só tem um jeito de separar, na morte. E eu gostaria que vocês... A gente pega aí vários e vários textos para poder explicar, mas eu gostaria que o pastor ou qualquer uma outra pessoa que defende aí o segundo casamento me explicasse isso. Como é que a gente vai livrar uma pessoa disso? Está ligada ao marido pela lei do marido. Aqui não está falando sobre os 10 mandamentos, não, tá? Para não vir falar assim, Jesus morreu e nos livrou da lei. Não usa isso como desculpa.
Quando Jesus fala sobre essa parte aí, está falando lá dos 10 mandamentos. Essa lei aqui, Paulo trata depois da morte de Jesus. Então não é da lei mosaica, ainda é sobre o Novo Testamento isso aqui. Então não tem base para fazer aí essa desculpa, esse estratagema aí para poder defender. Então vamos lá. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Você não sabia, tudo bem. Mas agora você sabe que enquanto você estiver viva, enquanto seu marido estiver viva, mesmo você, ou você esposa, ou você esposo, que está no segundo casamento, você não sabia disso. Mas agora você sabe que seu marido estando viva, você está ligada a ele. Que sua mulher estando viva, você está ligado a ela. E uma traição, um adultério, seja lá o que for, não desliga você. Não tem nenhuma passagem bíblica que vai dizer aqui que o adultério, ou que a traição, ou que sei lá o que, o divórcio, nem o papel não pode. O divórcio não pode separar vocês. Tá ligado ao marido enquanto está vivo. Se o papel tiver o poder de matar ali, ó, o único papel que vai lhe dar o direito de se casar não é nem o divórcio, é o atestado de óbito. Quando você pegar na mão o atestado de óbito, aquele papel ali sim pode te dar o direito de casar de novo. Porque seu marido está morto, sua mulher está morta. Mas enquanto está viva, está ligado pela lei. Ou seja, agora você sabe. Então você confessa a Deus, Senhor, me perdoa porque eu não sabia. Agora eu sei. E o abandono. Essa é a parte onde pega as pessoas. Essa é a parte onde continua o mesmo ensinamento de Jesus lá. Dureza de coração. Eu vou ficar triste, eu vou ficar infeliz pro resto da minha vida. As pessoas que pensam disso, as pessoas que pensam dessa forma, não têm os olhos na eternidade. Eu vou ficar sozinho pro resto da minha vida como se algo fosse... Eu vou falar para você uma coisa aqui. Jesus Cristo morreu por você, por mim, por todos nós. Quando ele fez isso, ele não teve que abrir mão de um casamento, ele não teve que abrir mão de carro, não teve que abrir mão de casa, ele não teve que abrir mão de riqueza, ele não teve que abrir mão de... Ele teve que dar a própria vida. Você entenda isso, ponha isso na sua cabeça. Jesus sofreu. Nada que você passe aqui vai ser suficiente para se comparar aquilo com que Jesus passou. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o próprio Deus, não escolheu viver à vontade dele. E você, um mero pecador, mas eu não posso ficar sozinho. Eu me divorciei, minha esposa está lá feliz, eu também não posso ser? É dureza de coração. Mas eu vou dar a resposta bíblica para quem pensa dessa forma. E tem alguns canais que eu acompanho aqui que gosto muito, que falam sobre a verdade do Evangelho de Deus, tá? Caio Modesto é um dos que eu acompanho, gosto muito dos assuntos que ele trata. A defesa do Evangelho do pastor Paulo Júnior. Quem quer conhecer a verdade, veja as pregações do Paulo Júnior. Paul Washer, David Wilkerson. Esses homens, sim, são homens a serem seguidos. Eles não, mas o ensinamento que eles dão, obviamente, né? Mas eu vou dizer aqui o que é que está acontecendo com nós hoje, e é bíblico, tá? Está escrito aqui no livro de Timóteos, no capítulo 3 aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3. Exortação extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá, veja só aqui, ó, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade ou amor em algumas outras traduções, mas negando a eficácia dela. Destes, afastem-se, porque destes números são os que se introduzem
pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que é o desejo, né, a sua própria vontade, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também o foi o daqueles. Essa parte aqui acho que é a mais o que Paulo está dizendo aqui, assim, ó. Assim como houve no tempo de Moisés, as pessoas que resistiam à pregação de Moisés, ao ensinamento de Moisés, vai haver, assim, esses homens que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos. Corruptos de entendimento. Depois vocês fazem a leitura toda completa a respeito desse assunto. Mas, irmãos, é fato de que a gente está vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Eu estou com 30 anos. Vocês podem ver, minha aliança está no dedo. Eu sou fiel, minha aliança não é com a minha esposa, é com Deus. Eu sei que enquanto ela estiver viva, eu estou ligado a ela. Enquanto ela estiver viva, ela está ligada a mim. E nada vai separar nós além da morte. Né? Então, irmãos, tempo de ignorância, a tradução, porque você tem Lucas 16:18 que fala assim, qualquer que abandonar, ali não está falando nem de divórcio, para não ter essa conversa aí de pornéia, Moshe, ali está dizendo claramente, 16:18 assim, qualquer que deixar sua esposa e se casar com outra, adultera, ponto, ali não tem conversa. E qualquer que se deixar seu esposo se casar com outra, também adultera. E no ensino que Deus está dando no livro de Marcos, capítulo 10, o mesmo assunto, é casamento, o mesmo assunto. Está falando assim, ele falou que se o homem deixar a mulher se casar com outro, adultério, e se a mulher deixar o seu marido se casar com outro, também adultério. E aí os discípulos entenderam e falaram para Jesus assim, ó, se essa é a condição relativamente do homem à mulher, eles entenderam. Se eu estou preso à minha mulher depois do casamento, é melhor que eu não me case. Eles entenderam, os discípulos entenderam, se realmente é essa a minha condição relativamente à minha esposa, se eu me casar, eu estou preso com ela, não tem mais o que rompa essa união além da morte, é melhor que eu não me case. E Jesus respondeu para eles, olha, tem pessoas que, se você consegue viver sozinho, viva, se não consegue, que se case. Né? Eu não me lembro direitinho como é que está escrito, depois eu gostaria de abrir aqui, mas não quero tomar muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que os discípulos entenderam o ensinamento que Jesus estava dando. Olha, não é obrigado você casar. Você não é obrigado a casar. Quando você vai... E outra coisa, irmãos, outra coisa. É falta de... Se você vê lá escrito assim, olha, você está ligado à sua mulher enquanto ela estiver viva. Você está ligado ao teu marido enquanto você estiver vivo. De forma que se ele estiver vivo, você se casar com outro, será chamada adúltera. E se a sua mulher estiver viva e você se casar com outra, você também vai ser um adúltero. Se você vê escrito dessa forma, e você consegue negar isso, você consegue falar assim, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Você está vivendo pela tua vontade. Sinto muito te dizer isso, está vivendo pela tua vontade. Não pela vontade de Deus, porque nem o próprio Jesus, que é filho de Deus, viveu a vontade dele. Né? A gente vê a oração do Getsemane de Jesus. Olha, Deus, bem sei que tudo podes. Se for possível, aparta esse cálice de mim. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Se Jesus, que era Jesus, não viveu a vontade dele, aquilo que ele queria, porque ele não queria morrer. Jesus não queria morrer, passar por aquele sofrimento. Foi tão angustiante para ele que ele suou sangue, a Bíblia fala. E se o nosso mestre, que é Jesus, não escolheu viver segundo a sua vontade, quem somos nós para dizer, mas eu vou ficar sozinho pro resto da minha vida, eu vou ser infeliz. Infelizmente, as pessoas que pensam desse jeito não conhecem Jesus. Não sabem que a felicidade está na mão de Jesus. Que tudo que a gente precisa está no reino de Deus. Você não vai ter nada nessa terra, nem casa, nem carro, nem família, nem nada. A sua herança é no céu se você receber o dom de Deus de ser transformado.
de ser realmente salvo. Irmãos, eu estou falando isso para os irmãos porque as pregações que eu tenho ouvido de Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Paul Washer, David Wilkerson e muitos outros são pregações que têm me levado ao conhecimento de Cristo, que têm colocado os meus olhos na eternidade, que têm me tirado do sofrimento. Eu não sou pai, meu maior desejo é de ser pai. Só que acima disso está o meu desejo de ser salvo, de um dia estar com Jesus. Eu conheço uma menina, uma moça que estava em um outro canal, ela comentou. Eu achei que eu era o único, 30 anos de idade. Eu falava, poxa, sou jovem, não sou pai, não, né, e não vou ser, talvez, se minha esposa, se Deus não achar graça. Porque eu não peço mais isso para Deus, porque Ele sabe o desejo do meu coração de ter minha esposa de volta e ser pai. Apesar, eu oro pela minha esposa, lógico. É meu dever como cristão amá-la de maneira incondicional, Efésios 5. Essa é a minha missão, esse é meu dever como cristão. Mas eu não peço mais a Deus de maneira insistiva, de, meu Deus, traz de volta, não. Quando eu ajoelho na minha cama, eu olho e choro e peço, Senhor, me salva. Tudo que eu quero é ser salvo, Deus, me salva, tudo que eu quero é isso. A salvação é o que eu busco, mais nada, porque eu sei que é o que me basta. Jesus me basta. A salvação me basta. Eu não preciso de ser pai, eu não preciso de ter felicidade aqui na terra, apesar de que eu sou feliz porque sou salvo. Se eu sair hoje, amanhã, para ir trabalhar, segunda-feira, e um carro bater, eu estou salvo, vou estar com Jesus, assim eu espero. E eu vivo para isso. Agora, eu conheci uma moça de 20 anos de idade. 20 anos de idade, ela deu testemunho dela para mim no canal e disse, eu tenho 20 anos de idade, mas eu não concordo com o segundo casamento. Meu esposo me deixou, constituiu família, está lá com outra família, eu estou aqui sozinha, com uma moça com 20 anos de idade. Está sendo mais cristã do que muito marmanjo barbado de 30, 50 anos de idade que está se apoiando em algumas passagens bíblicas para viver segundo o casamento de acordo com aquilo que Deus não ensinou. Porque se você conseguir pegar Oh, Jesus, me ajuda. 2 princípios bíblicos para você viver aquilo que você quer viver. O primeiro, você ter base bíblica. O segundo, exemplo. Exemplo bíblico. Você quer exemplo de base para fé? Você vai ter Abraão. Quer exemplo? Você vai ter o próprio Abraão, que teve que sacrificar o próprio Isaac, filho dele, com 100 anos de idade, para testar a sua fé. Agora me mostra uma pessoa na Bíblia. Só uma. Que se casou, depois se divorciou, seja lá qual for o motivo, porque o divórcio naquela época só era compreendido quando quando a mulher não era pura. A coisa feia daquela época de Deuteronômios 24, que dá um motivo para a separação, era a coisa feia, a falta de pureza da mulher que trazia honra para o homem. Aquele era o motivo do divórcio. Hoje está a gente se separando assim, ó, por causa de nada, incompatibilidade de gênero. Ah, eu não amo mais ela, eu não amo, mas não entende que quando você for se casar, você fez uma promessa e você disse, eu vou amar meu marido até que a morte nos separe, vou amar minha esposa até que a morte nos separe. Olha, sua obrigação ainda continua. Você fez essa promessa diante de Deus, Deus estava lá, eu não estava, mas Deus estava no seu casamento. O senhor, pastor, Deus estava lá no seu casamento quando você prometeu amar a tua esposa e ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas você foi bom para amar ela na alegria, foi bom para amar ela na saúde e na riqueza. O difícil é você conseguir continuar amando ela na pobreza, na doença e principalmente na tristeza. É triste ficar sozinho? É. Sente falta? Sente falta. Mas por amor a Deus, a minha aliança, a sua aliança foi feita com Deus. Você não prometeu, não foi para sua esposa. Você prometeu, foi para Deus. Malaquias 2, porque eu, Senhor, sou testemunha da aliança feita entre você e a mulher da tua mocidade. Como que você vai negar isso? Você vai chegar diante desse Deus e falar, ah, Deus, mas eu queria ser feliz. Como que você vai negar isso, meu irmão? Como que você vai negar? Paulo dizendo assim, aos casados, ordeno, não eu, mas Deus, que a mulher não se aparte, é uma ordem de Deus, que a mulher não se aparte do marido, que o marido não se aparte da mulher. Porém, se apartar, se houver separação, se houver divórcio, fique sem casar. Você só tem 2 opções, ou fica sem casar ou se reconcilia.
É só essas duas opções, você não tem outra. Você não encontra nenhuma pessoa na Bíblia, nenhum patriarca na Bíblia que se divorciou e foi para o segundo caso. Você não tem nenhum exemplo bíblico. Ah, mas está lá em Deuteronômios 24, irmão Wesley, que uma mulher se divorciou e se casou com outra, aí, ó. É porque você talvez não leu lá que está escrito um quando, e depende de algumas Bíblias está escrito se. Ou seja, não aconteceu, Moisés estava só regulamentando, e o quando dá ênfase. Na minha Bíblia é um quando bem gigantesco. E na sua Bíblia, garanto que o quando deve também estar bem implícito ali, está claro. É quando, ó, se vier acontecer, isso não foi um fato que aconteceu. Você não tem nenhum registro bíblico, nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem Isaac, nem Jacó, nem Pedro, nem Tiago, nenhum desses homens se divorciaram e se casaram pela segunda vez. Você não tem um único exemplo para você seguir, para dizer, não, irmão, é aqui, ó, tá aqui, ó, livro de tal livro, capítulo tal, tá aqui, ó, fulano se divorciou e se casou e foi certo isso, você não tem. Isso é dureza de coração, continua sendo uma dureza de coração. E você quer viver isso? Amém. Eu não vou aqui dizer que você não pode viver, porque a gente está vivendo nos últimos tempos, né? Vivendo segundo as próprias vontades, vivendo segundo o desejo do coração. É só você ler ali, Timóteo capítulo 3. Leia, você vai entender, né? Assim como teve na época de Moisés, haverá também na nossa época homens que não vão dar ouvidos à verdade. A verdade é, pastor, que você está ligado à sua mulher. E me mostra uma passagem bíblica aqui. Ah, o que está ligado na terra está ligado no céu. E quem desligou? Quem desligou você da sua esposa? Se é Deus que une vocês dois, se foi Deus que uniu vocês dois, vocês são uma só carne. Agora me diga isso, como vocês são uma só carne? Um papel fez vocês uma só carne? Não, porque não é possível você ser uma só carne com a sua esposa por causa de papel. O padre, o papa, o pastor fez você só uma carne? Não. É Jesus que nos vê como uma só carne, é o Deus que a gente serve que nos vê como uma só carne, porque ele vê de maneira espiritual. Isso não é físico, é espiritual. Você não é um só com a sua esposa quando você tem uma relação sexual, não é só isso. Você é uma só porque você não importa aonde você está. O livro de Gênesis, ele casa perfeitamente com o livro de Romanos 7. Você está ligado no Romanos 7, você está ligado à tua esposa enquanto estiver viva. Ela está viva, você está ligado e nada desliga isso. Deixará o homem pai e mãe e a sua esposa serão uma só carne, é isso que está dizendo os dois. Agora, se você consegue quebrar isso, se você consegue me mostrar um texto bíblico, vamos esquecer Mateus, Porneia, Mocheia, vamos esquecer isso aí. Agora me mostra como que você se livra disso. Deixará o homem pai e mãe e a sua esposa serão uma só carne. Como que você vai separar uma só carne, que é Deus que une vocês em uma só carne? E como que você vai se livrar da tua esposa? Porque se ela ainda estiver viva, você está ligado a ela. Se você estiver vivo, ela está ligada a você. Como que separa isso, pastor? Você quer viver de acordo com os seus desejos, com a sua concupiscência, sei lá o que for, você vive. Aí muitas pessoas vão chegar para mim e dizer assim, irmão Wesley, como é que faz? Eu tenho família, os meus filhos vão sofrer, eu não posso deixar meus filhos sofrer. Jesus já te responde isso, é porque você não conhece a Bíblia. Jesus diz assim, aquele que amar mais o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que amar o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem disse para você que ser cristão é fácil? Aonde você está ouvindo dizer que ser cristão é tudo fácil, é tudo bom, é tudo maravilha, você vai ser abençoado? Que pregação que você anda ouvindo? Que Bíblia que você anda lendo? Você não foi chamado só para crer, como também para padecer por amor a Cristo. E se você ama, eu vou te dizer, ó, João 21, ou é 14, 21, ou é 21, 14. Aquele que me ama, primeiro, conhece os meus mandamentos e os guarda. Então, eu gostaria que alguém me respondesse. Como é que faz para poder a gente separar essas pessoas aí que estão ligadas ao marido pela lei do marido? Lembrando que não usem que Jesus morreu e nos livrou de toda a lei como
Porque Paulo estava depois da morte de Cristo, tá, irmãos? Então é válido o ensinamento de Paulo, porque a gente vive debaixo da graça de Cristo depois do livro de Mateus, do novo evangelho, depois da morte de Cristo, tá, irmãos? Não vamos usar um texto sem contexto para poder fazer um pretexto aí e dizer que pode. Mas eu entendo, irmãos. Muitos vão escolher viver aquilo que quer viver e não o que Cristo ensina, tá? É bíblico. A apostasia é bíblica. As pessoas não vão querer amar a Deus, não vão querer pegar. Jesus fala: aquele que me ama, pega a tua cruz e carregue. Se o seu casamento ruiu é porque você errou, porque você não foi um homem de Deus, você não foi um profeta, provedor, protetor e sacerdote do seu lar, você não fez isso. A mesma coisa é as mulheres. Se você não foi uma mulher submissa a teu marido, como Cristo, como você tem que ser submissa a Cristo, seu casamento ruiu, a culpa não é de Cristo. Você não pode pisar na lei de Cristo para poder você viver o que você quer viver. Você tem que obedecê-lo. Se você ama e quer estar com Deus, você tem que obedecê-lo. É o que eu tenho para falar hoje, tá, irmãos? Esse aqui é os livros que eu escrevi, tudo que eu tenho vivido, tá? Já estou no quinto. Já era para estar no sétimo e tal, mas devido a algumas coisas aí eu acabei parando de escrever. E meu canal também eu tinha parado de gravar, mas voltei a gravar, tá, irmãos? Estou muito feliz com tudo que eu tenho vivido, com a presença de Deus na minha vida, com os ensinamentos que tenho visto, sobretudo com as pregações do Paulo Júnior, que tem me abençoado de maneira grandiosa, e aconselho a todos que veem o meu canal. O motivo de eu estar em pé, de eu estar forte, de eu estar cuidando da minha aparência física, de eu estar cuidando da minha vida espiritual, de tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, graças a algumas pregações que Deus tem dado na vida deste homem. Há 20 anos, 2 décadas, nós não temos pregadores como estamos tendo esse pastor e Augusto Nicodemos. Apesar de que o Augusto Nicodemos também, ele tem algumas diferenças aí com o Paulo Júnior, mas ensina bastante a respeito da vontade de Deus. E eu vou finalizar aqui dizendo que eu conversei com um outro pastor também, que veio dizer assim: irmão Wesley, o divórcio não é a vontade de Deus, mas aconteceu. Aconteceu. Aí eu disse para ele: tá, irmão, aconteceu. E você vai viver aquilo que não é da vontade de Deus? A minha pergunta para você é essa. Não é a vontade de Deus o divórcio, mas aconteceu. Aí você pega essa mulher que se divorciou, que já tá ligada ao marido dela lá, independente de tá com você ou não, ela tá ligada. Aí você está vivendo com ela porque o divórcio que ela assinou te deu o direito de você se casar com ela. Aí eu te pergunto, você sabe que o que ela fez é contra a vontade de Deus. Você sabe que o divórcio é contra a vontade de Deus. E você se casando com ela, isso também não é da vontade de Deus. Você vivendo isso, você acha que você está vivendo aquilo que é a vontade de Deus? Você acha que você está certo vivendo algo que não é da vontade de Deus? Você acha que está certo, irmão? Ah, irmão, mas eu acho, porque Moisés teve 2 mulheres, já entrou um assunto todo, eu falei, meu Jesus do céu, porque a mulher é de uma cidade, e quando ela veio, e olha, irmãos, o homem acha desculpa em tudo aquilo que ele quer viver. Ele não vai olhar para o Evangelho de Cristo e falar assim, e ter igual a irmãzinha de 20 anos de idade e falar assim: não concordo com o segundo casamento, eu tô aqui, vou ficar sozinha pro resto da minha vida até a volta de Cristo. Igual eu tô dizendo aqui, se caso minha esposa não volte, eu vou ficar sozinho, permanecer sozinho até a volta de Cristo. O que eu quero dizer para os irmãos é assim, ó: se eu tiver errado e Deus permitir o pastor aí, Tiago, se casar com uma outra pessoa, né? Ele se casou e está sendo feliz, está com uma outra pessoa. E eu não me casei. E tô feliz, mas vamos dizer que na mentalidade dele, não estou feliz porque estou sozinho. Ô, pobreza de coração, de alma, de pensamento. Minha riqueza tá na eternidade, é isso que eu espero. Mas enfim, vamos lá, continuando aqui o ensinamento. Aí a gente morre. Aí tá eu e o pastor Tiago lá diante de Jesus. E Jesus fala: não, Tiago, tudo bem, o seu casamento foi aceito, não tem problema nenhum, você vai subir. Aí eu também estou lá diante de Jesus. Não, tudo bem, Wesley, você não se casou, não escolheu se casar pela segunda vez, mesmo o adultério dando você o direito de se casar, mesmo o divórcio dando o direito de você se casar, mas você foi um filho que me amou, então você vai subir. Amém. Tanto eu quanto ele, nós podemos subir. Agora, vamos dizer que ele esteja errado e eu esteja certo. Que Deus não permita o casamento. A única coisa que eu perdi foi alguns anos
de felicidade conjugal, vamos dizer assim. A única coisa que eu perdi foi isso. Agora, vamos dizer que eu estou certo e que Deus não concorda com o segundo casamento. Aí morre eu, morre o Tiago e morre a mulher que está com ele. O irmão Tiago e a mulher que está com ele. Aí, estamos lá diante de Jesus. Jesus fala, não, Wesley, você pode subir. Fala assim, ô irmão Tiago, então, segundo casamento não pode. E aí, ele foi feliz com esse segundo casamento, mas vai ter o inferno como herança. Tanto ele quanto a mulher que viveu com ele. Eu quero dizer, irmão, é que assim, estando certo ele ou eu estou em paz. Se ele também está em paz, e achando que ele viver no segundo casamento se apoiando em alguma base, algum texto bíblico que não fala de casamento, ou que fala de porneia, mocheia, mas ele não enxerga Gênesis, e não enxerga Romanos, e não enxerga Coríntios, fica difícil, tá, irmão? Essa é a minha opinião. Deixo aqui, eu vi os estudos dele, continuo não concordando, apesar de que o divórcio foi escrito por Moisés, é outra coisa que eu queria falar. Não foi Deus, você não encontra Deus falando de divórcio em nenhum momento ali. Mesmo quando o rei Esdras ficou angustiado, Deus havia ordenado para o povo de Israel não se misturar com as mulheres e não se casar com mulheres ou homens que cultuavam outros deuses. E eles foram lá, desobedeceram a Deus e se casaram, entristeceram a Deus. Aí o rei Esdras ficou sabendo, né, que aquele povo tinha feito algo que Deus não queria. Aí um abençoado foi lá e falou assim, não, Esdras, se é esse o motivo de Deus ficar triste, vamos fazer assim, ó, vamos desfazer esse casamento, vamos dar o divórcio. Ele ofereceu o divórcio. E você encontra lá que Deus mesmo, aquelas pessoas se casando com mulheres e homens que serviam a outros deuses, Deus não permitiu o divórcio. Mesmo ali, Deus não permitiu o divórcio. O divórcio estava escrito em Malaquias 2 lá. O divórcio é ilícito. É só, a não ser que em outra Bíblia esteja escrito de outra forma, mas eu já li em 2, 3 Bíblias, está escrito assim, ó, o divórcio é ilícito, é proibido. Como é que você vê isso, irmão? Como é que a gente resolve Romanos 7? Pega lá no grego, no hebraico lá e explica para mim Romanos 7, 1, 2 e 3. Pega lá Gênesis, será uma só carne, me explica lá no grego, no hebraico, que eu também leio no grego, no hebraico, Paulo Júnior ensina bastante a gente a respeito disso. Me explica lá, o irmão, me explica essa parte. Tá bom, irmãos? Quero agradecer a todos os irmãos que têm me acompanhado aí no grupo, têm me acompanhado no meu canal. Eu vou fazer mais vídeos, não falando só de casamento, mas falando também a respeito de salvação, a respeito de vida com Deus e como é bom estar com Deus, como é bom buscá-lo, como é bom se sentir salvo e ver e evidenciar isso, porque não basta você dizer Jesus morreu por mim e eu sou salvo por isso, mas você não produzir frutos de salvação, é o que está escrito em Mateus, né? E eu vou tratar de assuntos como esse também no meu canal, porque também quero que os irmãos busquem a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez em dar a vida de Jesus por nós, não somente pelo aquilo que Ele pode fazer. Jesus faz quando Ele quer, do jeito que Ele acha melhor, mas tudo o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Foi dar Jesus na cruz, propiciação, salvação para todos aqueles que nele crê e que anda segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas vontades. Tá bom, meus irmãos? Quer dizer que oportunidade eu tenho de me relacionar com outras pessoas. Várias pessoas aí têm dado brecha, mas graças a Deus, o amor que eu tenho por Deus é maior do que o amor que eu tenho por mim e pelo desejo de ser pai. Tá, irmãos? A porta é estreita. Não é larga. Onde tá a porta estreita de quem vai para segundo casamento? Onde está a porta estreita de você ver aqui e falar assim, não, eu tô ligado. A porta estreita, meu irmão, é assim, ó. É você entender isso aqui, ó. Jesus está falando que eu tô ligado à minha esposa. Enquanto ela estiver viva, eu tô ligado nela. Então eu não posso me casar. Não vou me casar. É o que Jesus está ensinando. Isso é porta estreita. Isso é caminho estreito. Jesus é a porta, o caminho é estreito. O ensinamento dele é esse. Aonde está a porta estreita de você saber que sua esposa está viva, você está ligado a ela? E mesmo assim você falar assim, não, mas eu quero ser feliz, eu quero ser pai, eu quero realizar meu sonho de ter uma família, constituir família. Aonde está a porta estreita
Aonde está o caminho estreito disso aí? Não há, tá bom, irmãos? Deixa eu parar que já deu 40 minutos aqui. Deus abençoe a todos.